Graças a paz, meu irmão, minha irmã. Hoje, para nossa reflexão, eu quero compartilhar com vocês o capítulo 4 do profeta Isaías. No livro de Isaías, a partir do verso 2, diz assim: Naquele dia, o Senhor, o renovo do Senhor, será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso, para os que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém será chamado santo. Todo aquele que estiver escrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião e sobre suas congregações uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. Espírito Santo amado, Espírito Santo querido, a ti eu rendo glória, graça e louvor, Senhor, porque sem ti não sou nada, não posso nada, Senhor. Então que toda graça, todo louvor seja dado a ti, Senhor amado. Que o Senhor venha falar aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja e tem para as nossas vidas. Te louvo e te agradeço no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amadas, amados que me ouvem, esses versículos aqui que eu li para vocês agora, ele nos mostra já uma parte boa, uma parte da proteção de Deus, uma parte que Deus está prometendo coisas para nós, que se nós permanecermos firmes, Ele vai limpar as imundícias, Ele vai limpar o sangue com a sua justiça e depois Ele vai nos dar proteção e haverá coisas boas preparadas para nós. Ele vai chamar-nos de santos no final e ainda vai ter lá o nosso nome escrito no livro da vida. Meus amados, e Ele dará proteção, como Ele mesmo diz aqui para nós. Deus nos dará proteção com a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite, se estivermos nele. Assim como ele fez com seu povo lá no deserto, que o deserto à noite ele é extremamente frio. Por isso da coluna de fogo, para proteger o seu povo. E de dia é extremamente quente, então tinha uma nuvem que os protegia enquanto eles andavam em cima deles. E assim o Senhor também faz conosco. Mas se formos ler os capítulos anteriores, Deus ele vai estar chamando seu povo, ele vai estar exortando seu povo para quê? Para que eles não façam coisas que venham desagradar a Ele. Porque ali, o seu povo, Deus ele fala assim, olha, vocês estão sendo conduzidos por pessoas que estão levando vocês longe dos meus caminhos. Então eu vou pesar minha mão sobre vocês, para que vocês voltem e retornem para o caminho. Que amadas, amados que me ouvem, Deus ele é o maior interessado em estar conosco, nos abençoar. Mas uma das coisas que ele mais se interessa em nossa vida é que nós venhamos a ter a salvação dele. Porque a morte do seu filho na cruz, ela não foi em vão. Ela foi para nos restituir o nosso convívio ali com Deus, porque antes nós nem tínhamos isso. Era somente o sacerdote que podia levar as nossas petições para Deus. Hoje, graças a Deus, o véu do templo se rasgou e eu e você temos livre acesso a Deus. Aí o nosso Senhor Jesus Cristo veio também para nos dar a oportunidade de salvação, porque também a gente já tinha perdido. Porque existe uma eternidade depois daqui. Hoje tem pessoas nascendo, hoje tem pessoas morrendo. Então essas pessoas que estão partindo já, elas partiram para uma eternidade. E essa eternidade, nós decidimos para onde vamos. Se queremos ir com Deus no céu, ou se infelizmente vamos para o inferno. Só que quem pode dizer isso é somente Deus, não sou eu. Qual é o maior desejo do meu coração? Que você tenha entendimento da palavra de Deus. Por isso que eu falo tanto. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus.
Porque na palavra de Deus também fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. E é por isso que eu faço tanto esses devocionais para vocês. Eu passo o dia, né, ali um tanto do meu dia gravando para vocês. Porque eu sei que muita gente não consegue ler a Bíblia. Mas às vezes lá 5, 10 minutos, 15 minutos que você coloca o áudio para ouvir, talvez fazendo suas atividades mesmo, você vai ter conhecimento um pouco da palavra, do que Deus deseja para você. Amados, eu quero compartilhar com vocês 2 sonhos que eu tive. E é por isso que, assim, uma das coisas que Deus ele fala muito ao meu coração sobre isso, sobre o quanto Ele ama as pessoas, o quanto Ele ama as vidas, o quanto Ele ama as pessoas, meus amados. Isso daí já é provado na palavra dele, que em João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o bem dele mais precioso, ele mandou para essa terra, viveu aqui como viveu. Ele é o dono do ouro e da prata, ele veio de maneira humilde para mostrar o coração dele para nós. E como ele deseja que a gente venha ter aqui também nessa terra um coração parecido com o dele. Então, nesses 2 sonhos, eu tive o primeiro sonho. No primeiro sonho, eu tava falando do amor de Jesus para as pessoas. Era um campo de futebol aberto. Não era um estádio de futebol com arquibancada, não. Era um campo de futebol aberto, grande. E lá tinha várias pessoas. E a maioria era jovens. E a gente tava com um ônibus lá, bem grande. E aí a gente falava do amor de Jesus e dessas pessoas seguirem o caminho do Senhor. E quem desejasse fazer isso era para subir no ônibus. Primeiro a gente conversava com elas. Só que quem desejasse fazer isso era para subir no ônibus depois. E quem não desejasse ter os caminhos ali, seguir os caminhos do Senhor, era para permanecer lá mesmo. Amados, olha... E assim, é um sonho que mexeu muito comigo e eu me lembro dele nitidamente, assim, em detalhes. Porque eu tava lá falando do amor de Jesus, eu tava com 2 anjos, um de cada lado. Mas as pessoas não sabiam que eles eram anjos. E o inimigo das nossas almas, Satanás, ele também tava no mesmo campo. Só que ele não era de aparência feia. Ele estava vestido bem, vamos dizer assim, bem pomposo, né? Vamos dizer, bem charmoso, de boa aparência. Com um terno. Era um terno branco. E assim, ele falava muitas coisas legais para as pessoas. Muitas coisas legais. Só que a hora que ele chegava assim na minha frente, ele se desfigurava o rosto. Aí ele aparecia de aparência como ele realmente é. Pra mim só eu que conseguia ver isso, as outras pessoas não. E aí, só que assim, quando acontecia isso, essas 2 pessoas que estavam comigo, que na verdade eles eram anjos, eles entravam na minha frente. Porque ele ficava furioso comigo por causa de tudo isso. E aí, amados, no final, né, a gente tinha falado do amor de Jesus, o que ele tem para as nossas vidas. Porque assim, você não precisa deixar a sua vida, porque as pessoas falavam assim pra nós, né? Porque essas 2 pessoas que estavam comigo, elas também falavam do amor de Jesus, né? Esses 2 anjos. Não, mas eu não tô preparado. Não, mas eu não tô preparada. Porque eu vou ter que abrir mão de algumas coisas que eu não desejo. Meus amados, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nada dessa terra, nada. Você pode ir pro melhor lugar do mundo.
Não sei nem aonde fica, o que que seria, mas vamos comparar lá em Dubai, né? Porque eu nunca fui, mas falam que lá é muito assim, muito glamour, muito ouro, o lugar é muito lindo e tudo mais. Nem o melhor lugar aqui dessa terra se compara ao que Deus tem preparado para você depois daqui. A palavra de Deus fala que o céu ele tem ruas de ouro, locais de cristais. Então você imagina você viver uma eternidade num lugar desse? E o melhor ainda, ela não vai precisar nem ter sol, porque o rosto de Jesus vai resplandecer tanto que não vai precisar ter sol, porque a luz dele vai iluminar tudo. E você imagina só, você ter a oportunidade de passar sua eternidade com seu Criador, com aquele que te guarda, que te guardou, como nós lemos aqui hoje, que nos dá proteção, que nos dá livramento em nossas vidas. Compensa, amados. Compensa, sim. Eu não digo assim, você tem que mudar a sua vida totalmente. Ah, então porque eu vou seguir minha vida com Jesus, eu tenho que deixar minha profissão? Talvez. Se a sua profissão for algo que você sabe que desagrada muito a Deus, coloque diante dele. Faça essa escolha de aceitá-lo na sua vida como seu Senhor e Salvador. E ele cuidará das demais coisas. A palavra de Deus, ela fala assim pra mim e pra você, amados. A palavra de Deus é cheia de promessas. A gente que tem que tomar posse das promessas do Senhor e acreditar nelas. Fala assim, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas elas vão ser acrescentadas na sua vida. Talvez no começo você passe por muitas lutas e dificuldades. Por quê? Porque o inimigo ele quer fazer com que você pense que não vale a pena. Não vale a pena viver uma vida com Deus aqui nessa terra. Mas, amados, pense na eternidade depois daqui. Porque ela nos espera. E como eu disse, um dia o nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar. E Ele vai levar os seus. Eu vivo pela imensa misericórdia e graça de Deus. Não sou melhor do que ninguém. Não sou mais santa do que ninguém. Não. Mas eu procuro viver a palavra de Deus. Por que eu vou na igreja? Porque eu amo ir na igreja. Porque eu necessito. A minha alma necessita. É como se fosse uma restauração para mim. Semanalmente. Não porque eu sou melhor. Nunca. Nunca vou pensar dessa forma. E amados, infelizmente muito pouca gente subiu naquele ônibus. Porque eles não se sentiam preparados. Mas isso é o Espírito Santo de Deus que vai nos auxiliar dia após dia a ter a vida aqui com Ele. E o meu segundo sonho que eu tive depois, também em 2019, era um sonho que eu lembro que eu tava no céu. Eu tava no céu, eu tava sentada no tronco de uma árvore, já havia acontecido o arrebatamento, só que foi assim. Primeiro eu tava numa igreja. Amados, outra coisa também, não é placa de igreja que nos salva. O que eu quero dizer com isso? Não é porque você tem que frequentar a igreja X que você vai ser salvo, não é isso. Não. A igreja, ela nos instrui. É muito bom, como eu falei, eu necessito ir porque eu necessito ouvir a palavra de Deus. E eu gosto disso, eu gosto do louvor, sabe? É uma coisa que eu gosto. Mas assim, não é placa de igreja que vai te salvar, não. De jeito nenhum. O que vai te salvar? Você saber o que tem pra sua vida aqui, ó. Na palavra de Deus. Saber o que Ele tem pra você e como você precisa viver nessa terra através da palavra dele. Ter intimidade com Ele. Falar com Ele. O tempo todo. Isso vai salvar você. Aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Reconhecer que Ele morreu por você naquela cruz. Que aquilo lá não foi em vão. Então, amados, eu estava numa igreja e a igreja, olha só que engraçado. Nesse outro sonho, era em outro, já era num ginásio de esporte. Imagina assim, é engraçado que os dois era uma quadra, né? Era um local que se jogava futebol.
No outro era num ginásio de esporte gigantesco. E lá tinha todas as igrejas, assim. Tinha várias igrejas. Igrejas, tá, gente? Porque hoje também tem, né, algumas práticas que estão querendo ser reconhecidas como igreja, mas elas não proferem realmente a palavra de Deus. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que eram igrejas mesmo, que lê a Bíblia, que seguem a Bíblia da maneira delas, mas são pessoas que acreditam na morte de Jesus, né, naquela cruz, enfim. E tava lotado aquele local, lotado. E aconteceu o arrebatamento. Só que eu não vi o arrebatamento, eu só via gente na igreja, daqui a pouco eu já me via lá no céu, sentado numa árvore. Sabe um pedaço de árvore, assim, quando você corta fica um pedaço meio grande, aí a gente senta em cima? Era essa árvore, embaixo de outra árvore. Aí, eu tava falando com Jesus, e eu falei assim, meu Deus, por que tem tão pouca gente aqui? E aquele tanto de gente que tava lá embaixo? Naquele barracão? Naquele ginásio de esporte? Aí ele falou assim, não subiram. Daí eu falei, mas meu Deus, como não subiram? Eram pessoas que tinham conhecimento da sua palavra, meu Deus. Pessoas que iam na igreja. Como não subiram? E eu lembro que, gente, eu sinto dor até hoje, quando eu lembro desse sonho. E me dá vontade de chorar. Porque a tribulação que vai ter aqui depois da volta do Senhor Jesus Cristo, ela vai ser muito difícil. Muito difícil. Situações assim que, vamos supor que uma família inteira fique e ela já tenha filhos. Independente da idade dos filhos, são filhos. E a gente sempre vai ter eles, né, com muito amor no nosso coração. E se essas pessoas não se submeter ao governo do anticristo, o governo, né, de Satanás, elas não vão poder comprar alimento. Elas não vão poder comprar medicamento se necessitar. Elas não vão poder ter atendimento médico se elas não usarem a marca ali daquele governo, vamos dizer assim. Aí imagina você, ou você aceita e perde sua salvação, ou você deixa seus filhos morrerem de fome, morrerem por falta de medicamento porque você se recusou a usar a marca. Ou até mesmo isso aconteça com seus próprios filhos e você esteja ali vivenciando tudo aquilo. Aí eu falava, meu Deus, mas e agora? A gente tem que voltar a buscá-los. E ele falava, agora já não dá mais tempo, agora é por eles. E isso doía muito meu coração, porque eu pensava assim, meu Deus, mas como pode isso? Mas amados, a palavra de Deus, ela fala assim, ó, aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Às vezes a pessoa, ela pode ter muito conhecimento, às vezes ela pode viver na igreja, mas ainda assim ela não tem um coração totalmente quebrantado e entregue ao Senhor Jesus Cristo. Talvez ela duvide da sua própria salvação, talvez ela duvide de certas coisas, não dá para entender. Mas a esperança que fica é que pelo menos elas tiveram conhecimento. Na tribulação elas não vão ter mais acesso à Bíblia, a palavra de Deus, mas que, como diz a própria palavra de Deus, que eu possa trazer à memória aquilo que me dá esperança, mas que nós não precisamos passar por esse tempo da tribulação. Então, amados, enquanto é tempo, viva segundo a vontade do Senhor na sua vida, vai valer a pena. Às vezes você vai ter que abrir mão de certas coisas, mas vai valer a pena. Instrua os seus filhos, porque a gente não sabe até quando a palavra de Deus a gente vai ter acesso. Em muitos países a palavra de Deus ela é extremamente proibida. Se você entrar com uma Bíblia,
você pode levar até uma pena de morte. E isso pode e vai acontecer em todos os lugares. Então, amados, viva segundo o que Deus tem para sua vida, viva segundo o que Deus deseja para você. Não viva os seus dias como se a morte do Senhor fosse em vão naquela cruz. Instrua seus filhos, viva com Deus, não é difícil. E eu falo para você que vale a pena, e vai valer a pena, porque ainda que a gente venha viver 100 anos nessa terra, não se compara à eternidade que nos espera, porque daí vai ser eterno. E deixa eu falar outra coisa para vocês, ao homem compete morrer uma única vez, tá? Nós não temos a reencarnação. E isso também está na Bíblia, tá bom? Na palavra de Deus não fala que nós vamos reencarnar. Fala justamente com essas palavras que eu estou dizendo para vocês. Ao homem compete morrer uma única vez. Então não adianta também pensarmos assim, mas se eu não viver agora, eu vou ter outras oportunidades, vou reviver e ter outras oportunidades. Não, isso não vai acontecer. É só uma vez. Então, amados, viva segundo a vontade de Deus para sua vida. Que Deus te guarde, que Deus te dê sabedoria, que Deus te instrua. Eu sei que o vídeo ficou muito longo, mas é um assunto que, né, se for ver até é curto, né, pela relevância. E que Deus te guarde, Deus te abençoe. E que o Senhor nos ajude, nos ensine a viver todos os dias aqui nessa terra segundo a sua vontade. Tá bom? Amo vocês e desejo extremamente que vocês tenham uma vida com Deus. Porque, amados, a vida com Deus, ela não é fácil. A gente tem tribulações. Até o Senhor Jesus fala, né? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu consegui, vocês também conseguem. Mas é muito maravilhoso, porque a gente vê o cuidado de Deus, como eu disse para vocês. Depois nós seremos chamados pelo nome quando partirmos daqui. Porque é um lugar tão maravilhoso que a palavra de Deus fala que nem os nossos melhores pensamentos podem imaginar como é o céu. Então vai valer a pena. Tá bom? Deus abençoe e te guarde, que Deus abençoe sua casa, que Deus faça resplandecer a sua face sobre ti, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo.